Olá, vamos conversar mais um pouquinho? Hoje eu vim contar uma coisa pra vocês. E à medida que eu vou contando, que a gente vai conversando, eu vou trabalhando, né? Estou fazendo aqui um kit para minhas alunas. E, né, quem nunca, né, das famílias aí, ouviu, assim, histórias de família, né? Que aí vai passando um tempo e você não sabe se é verdadeira. Principalmente se for, assim, de histórias sobre seu avô, seu bisavô. Aí a gente não sabe se é verdadeira. E eu, eu passei, assim, boa parte da minha vida, né? Ouvindo histórias, né? Meu pai, né, sempre contava. E a minha avó também. Minha avó teve um tempo que morou com a gente. E ela falava muito. E falava o nome de umas pessoas, né, que eu não sabia quem é. Hoje eu já sei quem são, né? Assim, não, minha avó já faleceu, mas eu consigo me lembrar, mas quando ela morava e a gente não sabia quem era, hoje com o tempo, né? Isso é muita coisa na cabeça da gente, né? Demora com o tempo para processar a informação, especialmente por coisa da infância, assim, né? Eu até falo assim que parece até que a cabeça da gente, ou a memória, é tipo um quebra-cabeça. E com o tempo, né, as verdades vão aparecendo, as coisas vão se confirmando ou desconfirmando, né? Não é assim? Então, eu passei boa parte mesmo, meu pai sempre falando, né? Sempre falava. Meu, meu avô era arquiteto. Meu avô era arquiteto e a gente ficava pensando, né? Será que é verdade isso? E ele falava, daqui a pouco ele falava que era engenheiro. E depois falava que era arquiteto. E meu pai sempre foi assim, muito assim, dedicado quando ele queria aprender as coisas para consertar. Muitas das coisas assim, e muita gente falava, né? Meu pai tem uma profissão e sempre assim, desde que ele formou família, ele vive nesse mesmo bairro e as pessoas conhecem. E hoje, com 69 anos, ainda tem gente que procura ele para fazer tipos de serviço. Ele já não faz mais devido a algumas doenças dele, limitações, né? E muita gente falava assim: Nossa, seu Fernando. Tinha gente que falava: Nossa, seu pai é muito inteligente, seu pai é muito inteligente. E meu pai nunca teve condições de fazer cursos, né? É, fez curso, ele consertou, ele já consertava máquina de costura, aprendeu sozinho muitos anos e forrava sofá, chegou a aprender muita coisa de eletrônica mesmo. Eu lembro dele comprando revistas de para aprender eletrônica. Era um curso brasileiro que vinha pelo correio, olha só. E ele era assim, vinha as revistas pelo correio, ele se dedicou um tempo e aprendeu bastante, abria televisão, coisas assim de eletrônica, e ele ganhou o dinheiro dele assim para sobreviver foi com estofado, né, com forro de sofá, reforma de sofá e conserto de máquina de costura. Máquina de costura, o povo procura ele até hoje, até hoje. E ele, assim, sempre assim, nos momentos em casa, de alguma situação, ele falava, eu e minha irmã e meus irmãos, né, ficava assim, nossa, meu pai ele tem uma coisa sofisticada, né, porque minha mãe é mais, assim, da parte rural, assim, veio do interior, né, e meu pai não, a família do meu pai toda é de Salvador, né, na Bahia. E ele sempre falava, né, eu acredito que muita gente também já ouviu muitas histórias de família, né, que, seu avô era isso, seu bisavô era aquilo. E eu via, né? E agora, ainda com. Já apareceu meus cabelos brancos, né? Mas eu descobri, pesquisei. Descobri não, quer dizer, era uma realidade que já existia, mas assim, eu e meus irmãos não sabia não, não tinha certeza. Ou eu já tinha ouvido várias vezes e tudo. E o que eu comecei a fazer? Comecei há alguns anos a pesquisar informações e depois informações com os parentes mesmo. Achei contatos, entrei em contato, perguntei e descobri que todas aquelas histórias, muitas delas mesmo, que meu pai contava e minha avó contava, eram verdadeiras. E
eu não sei se vocês também aí têm, assim, histórias de família, coisas boas e coisas ruins, né? Que a gente descobre se é verdadeiro ou não. Com o tempo vai aparecendo as verdades, é assim que eu acredito, né? Acredito que o nosso Deus e a justiça de Deus é a melhor coisa que existe e as verdades sempre vão aparecendo, né? Se não aparecer naquela hora, o tempo vai mostrar a verdade. E a verdade, a realidade, né? E essa história sobre a descoberta do meu bisavô, que ele não era apenas um engenheiro, ele também era um arquiteto, foi um dos primeiros daquela época. E também, a coisa mais surpreendente que eu descobri e que eu fiquei mais assim, surpresa, né, com para mim, para mim foi assim uma satisfação, né? Descobrir. A gente sabe que todas as famílias, né, têm histórias ruins e as histórias boas, né? E assim a gente tem que saber guardar cada uma no seu lugar devido, né? E descobri que meu bisavô realmente era engenheiro, arquiteto e tinha uma família grande. Os irmãos deles também era, e o pai dele também era, e ele também foi, e o que eu sou também professora, ele também foi professor na Escola de Belas Artes de Salvador. E muita coisa eu venho descobrindo, e também se você quiser também descobrir mais sobre meu bisavô, né, é só escrever as pesquisas também aí na sua internet. O nome dele era só escrever Antônio Pereira Navarro de Andrade, engenheiro e arquiteto em Salvador, na Bahia. E eu encontrei muitos dados históricos, né, sobre a formação dele, a vida acadêmica e outras informações que eu também descobri com familiares. Muito bom, né? Se você gostou, deixe um comentário aí e me conta também se você também já teve descobertas assim de família